Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara e hoje vou ministrar mais uma aula do curso de Estética do Unifagoc na matéria de maquiagem. E o tema de hoje é sobre o nosso segundo estudo dirigido, que é a automaquiagem. Para isso, eu vou reproduzir uma técnica, tá? Um passo a passo detalhado, para que vocês possam observar. Bom, primeiramente, para que uma maquiagem, independente de ser uma maquiagem profissional ou a automaquiagem, para que ela tenha eficácia, nós precisamos de estar com o rosto, né, com a face limpa, com a pele bem limpa. E para isso, vou utilizar um tônico adstringente e aplicar, né, por todo o rosto para realizar essa limpeza. Meu rosto já está lavado. Se o meu rosto estivesse, né, com vestígio de maquiagem, protetor solar ou algo do tipo, poderia vir com uma água micelar anteriormente. Então, ó, limpa bem. Rosto limpo. Após a limpeza do rosto, vou aplicar, né, um hidratante na minha pele. Hoje vou utilizar esse hidratante da Neutrogena e vou aplicar em alguns pontos do meu rosto, tá? Sem exageros. Aplicar de um lado do rosto, do outro, na parte da testa, na região central aqui do nariz e no queixo. E vou espalhar este hidratante por toda a face, utilizando sempre o dedo anelar e o médio, tá? Porque eles são menos agressivos, para evitar, né, correr o risco de agredir a pele. Hidratar bem essa região abaixo dos olhos, sobrando meu pincel, né, na minha mão aqui, eu desço com essa hidratação para o pescoço, espalho bem o produto, subo um pouco essa hidratação para a parte de cima dos meus olhos, para minha pálpebra. Pronto. Excelente. Agora, para ajudar, né, na duração da minha maquiagem, tá? Podemos aplicar uma blindagem. E essa blindagem não precisa de exagero, é apenas uma gota em cada canto do rosto, tá? Então, ó, uma gotinha mesmo, vem com conta-gotas. Inicio a aplicação embaixo dos olhos, que é a região mais ressecada. Na testa, no queixo, e a gente vai espalhar esse produto aí pelo rosto. Sempre massageando, que isso faz com que o produto, né, seja mais fácil, seja absorvido, né, mais facilmente. Além de hidratar, essa blindagem tem o poder, né, de fazer com que a maquiagem fixe melhor, seja mais resistente e duradoura. Pronto, a preparação da minha pele, né, na automaquiagem aqui está finalizada. Agora eu vou aplicar uma base. Vou até separadinho aqui. Espalhando aqui na plaquinha, ó. Esponja úmida, tá? Não é encharcada, ela foi molhada e depois você pode esperar um tempinho para secar, ou se não, tirar o excesso da água com uma toalha, tá? Sem pegar muita quantidade. Iniciar a aplicação da base aqui, ó. Dando batidinhas por todo o rosto. Batidinhas. Não é só encostar, também não é ser com muita força, mas com a mão mais firme, trazendo aqui, ó, essa base para as laterais do rosto, descendo um pouquinho com ela para o pescoço, atrás da orelha.
Agora na região da testa. Nunca deixar de aplicar, tá? Bem rente, ó, ao a raiz do meu cabelo, para evitar, né, que fique uma parte sem maquiagem, para não ficar essa divisão, uma divisão aqui. Então, ó, aplicando essa base por todo o rosto. Já aplico direto com a esponja, porque senão eu posso ter a opção de vir com o pincel. Mas senão depois eu tenho que dar o acabamento com a esponja também, né? Então, vamos aplicar, sempre dando batidinhas. Pronto. Base aplicada, agora eu vou aplicar um corretivo. Apenas nas regiões que necessitam, tá? Se tivesse com uma espinha, aplicaria nela, né? Embaixo dos olhos, vou aplicar um pouco. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Bem pouquinho aqui no cantinho. Aqui na lateral, para dar uma alongada. Ó, tô com uma marquinha aqui. Vou aplicar aqui também. E agora, para suavizar, né, este corretivo, uniformizar ele aqui, volto com a minha esponjinha, dando batidinhas também. O que sobrou na minha esponja, eu já vou uniformizar aqui minha pálpebra, tá? Pronto. Corretivo aplicado. Agora é a hora do contorno, tá? Como que funciona o contorno? O contorno, ele é aplicado, né, nas regiões do meu rosto que eu quero amenizar, que eu quero suavizar, tá? O que que eu vou buscar aqui no meu contorno, né, no meu rosto especificamente? Afinar, né, essa região aqui, acima, embaixo, né, quer dizer, das minhas maçãs, afinar um pouco o nariz, diminuir a papada, subo um pouquinho com ele aqui na lateral, da, em direção ao sentido da minha testa. Então, vamos lá. Vamos utilizar esse contorno aqui, o pulpa tá estourando um pouquinho, né? Por causa da luz. Então, ó, pego com o pincel chanfrado, tá? O pincel chanfrado é quando ele tem esse formato aqui, ó. Ele é mais altinho e desce um pouquinho. Então, ó, sempre que pegar um produto em pó, retirar o excesso desse produto. Eu começo aplicando esse contorno aqui, ó, pela essa região aqui, que é onde inicia a minha orelha. Então, ó, aplico o contorno. Aplicar mesmo, ó. Fica um movimento de vai e vem, como se estivesse varrendo, para ir esfumando. E até onde eu vou com esse contorno? 2 dedos é, antes do início da minha boca, ó. Eu paro, eu volto por aqui mais ou menos. Então, ó, eu tenho este ponto como referência. Meu contorno inicia do início da minha orelha, sentido, né? Ele vai descendo aqui, ó, sentido a lateral da minha boca. Só que eu paro 2 dedos antes. Contorno, ele vem aqui, né, como um aliado da maquiagem, que ajuda, né, a realçar o formato do rosto. Além de, porque quando a gente aplica a base, dá aquela uniformizada, né? Então vira tudo uma coisa só. O contorno vai devolver esse contorno do seu rosto, além de evidenciá-lo mais ainda. Consegue fazer um jogo aí, né, com as sombras, minimizando regiões que deseja minimizar, afinar, tá? Sempre que pegar o produto, tirando o excesso. Olha só como que já, né, já vai devolvendo aí estes traços pro nosso rosto. Agora, vou aplicar na sentido aqui a minha testa. Para dar um acabamento, né, para não ficar uma aplicação só aqui, eu levo um pouquinho aqui para as laterais, tá? Pronto.
Não subo muito, não, tá? Se for uma testa assim, um pouco maior, né? Você pode subir, mas sem unir ele aqui em cima. Você vai chegar até. Vai ter uma separação de 2 dedos também. Agora, eu vou fazer um contorno no nariz. Nesse contorno no nariz, eu uso um pincel de esfumar, como se fosse um pincelzinho de esfumar os olhos. E um pó mais frio, tá? Porque o contorno no meu rosto, eu apliquei um pó mais quente. Agora, o contorno no nariz, a gente aplica com um pó mais frio. Esse aqui é o Harmony da MAC. Então, ó, pego, tiro o excesso. Como eu vou aplicar esse contorno no meu nariz? Eu inicio ele pelo início da minha sobrancelha aqui também, ó. E faço uma linha reta até a ponta do meu nariz, ó. Então, ó, pego, né, tiro o excesso, inicio ele aqui e venho reto. Do outro lado, da mesma forma. Para esfumar, eu faço movimentos de vai e vem, tá? Mas esses movimentos, eles não descem e nem sobem. Eu preciso de um espaço aqui entre um traço e outro. E eu não posso descer muito com este contorno, porque senão vai dar a impressão que o meu nariz é mais largo. E esse não é o meu objetivo, né? O meu objetivo aqui é afinar este nariz. Então, ó, movimento de vai e vem para esfumar. Na pontinha aqui, ó, a gente une um traço com o outro e vamos realizando os movimentos de vai e vem. Pronto. Contorno finalizado. Agora eu aplico o blush. Vou usar um blush meio, meio pêssego com umas partículas mais rosadas. E onde nós aplicamos o nosso blush? O nosso blush, a gente aplica nessa parte alta aqui, ó. Quando nós damos um sorriso, é essa parte que levanta, se chama, são as maçãs do nosso rosto. A gente aplica nas maçãs e emenda esse blush com o nosso contorno, né? Fazendo com que fique harmonioso e unificado. Então, ó, a gente vem com ele sentido, tá? No mesmo sentido que você aplicou o seu contorno. Então, ó, pega o blush, tira o excesso, ainda mais o blush, né? Ó, dá um sorrisinho para ter uma referência e aplica ele aqui, ó, esfumando junto com o contorno. Do outro lado, a mesma coisa. É interessante o que sobrar no pincel, dá uma encostadinha aqui, nesse ponto aqui, alto do nariz, porque isso vai trazer uma saúdezinha, como se tivesse pegado um bronze, tá? Pronto. Assim que a gente aplica o blush, nós vamos vir aplicando o nosso o nosso iluminador, né? Para iluminar o nosso rosto aqui. Vou utilizar o buquê da Mari Saad, misturando ele com o Global Glow da MAC. Então, a gente pega todo produto em pó que você pegar com o pincel, sempre tira o excesso, tá? E o local de aplicação do iluminador é acima do blush. Nós fazemos como se fosse um C aqui, ó. Como se fosse uma letra C, acima do blush, tá? Abaixo dos olhos, né? Deixamos um espaço aqui de um dedo mais ou menos, abaixo dos olhos, sentido aqui, ó, a lateral, né? Ao fim da minha sobrancelha. Então, e aí, ó, vamos esfumando este iluminador. Do outro lado, a mesma coisa. Onde mais é aplicado o nosso iluminador? Entre as sobrancelhas, na ponta do nariz, para revitar. E essa região da boca, que faz como se fosse um Vzinho, se chama Arco do Cupido. Aplicamos ele também.
Vai ajudar a dar um efeito de uma boca mais carnuda, além de já demarcar, né, o contorno da boca e no queixo. Pronto. Aplicado o nosso iluminador, nós precisamos selar essa pele. Quais as regiões que eu vou selar? Eu selo também a região onde eu apliquei contorno, blush, iluminador? Não. Eu vou selar somente onde está a minha base e o meu corretivo, tá? Com exceção dos locais onde eu apliquei o contorno, o blush e o iluminador. Para selar essa pele, vou utilizar um pó solto, esse aqui é da Eudora. A cor dele é claro. Se não me engano, a Eudora tem só 2 tons de pó solto e eles se adaptam às cores, né, da pele. E este é o mais claro e tem um outro para pele negra. Para eu selar este, né, minha base, meu corretivo aqui, eu preciso de voltar com a minha esponjinha, porque já tem umas linhazinhas abaixo dos olhos, na testa, aqui no bigode chinês já fica mais um pouco marcadinho, então eu volto com a minha esponjinha. Claro que eu não vou bater a esponja, né, vir dando batidinhas com a esponja, onde eu apliquei o contorno, o blush e o iluminador. É somente nessas regiões que tem, né, as marquinhas de expressão. Que eu preciso fazer isso? Porque quando eu vier com o meu pó, para ele não ficar acumulado, né? Então, eu aplico com uma esponjinha de veludo em todos os locais, com exceção de onde eu apliquei o iluminador, o blush e o contorno, ó. Com a mão bem firme, vou aplicando. Que ajuda, ó, a evidenciar ainda mais esse contorno. Essas esponjinhas retinhas são muito boas nessas horas. Vou voltar aqui porque eu dei uma forçadinha na testa. Ó, e vamos lá. Aplicando com a mão firme, sem arrastar, tá? É só aplicar. Aqui caiu um pouquinho no meu contorno. Se for necessário, a gente volta contornando um pouco mais, iluminando. Mas aí deixamos essa parte para o final. E após a aplicação do pó, eu preciso de varrer este pó. Eu tenho a opção de varrer o pó, né, solto aqui, sem nenhum outro pó de contorno, nem nada. Fica muito bom o efeito também. Ou senão eu posso vir aplicando um pó de contorno e varrendo simultaneamente. Que dá uma veludada maior, né, na pele. Então, aplicar um pó, pego, tiro o excesso e a gente, ó, movimentos de varredura mesmo. Tirando todo o excesso de pó solto, dando uma uniformizada na pele. Após a aplicação do pó, nossa pele está finalizada. E posteriormente, a gente deve aplicar uma bruma por todo o rosto, tá? A bruma vai dar vai tirar esse excesso de pó da pele. Além do mais, ela já vai hidratar também, né? A nossa pele, vai segurar mais a oleosidade e fazer com que a maquiagem dure um pouco mais. Então, vou pegar minha bruma aqui, uma agitadinha, uma distância de mais ou menos uns 30 centímetros. Fecha os olhos, ó. A gente vai dando borrifadas por todo o rosto. Aí, neste momento, a gente pode secar ou se não pode deixar secar naturalmente, tá? Como a gente está no vídeo aqui, eu já vou fazer a nossa técnica aqui dos olhos. Então, vou aplicar um pouco de corretivo na minha pálpebra. Dar batidinhas com a esponjinha.
Um pouquinho mais, foi pouco. Esse corretivo é da Bruna Tavares, a cor M20, foi o que eu apliquei no rosto também. Dando batidinhas, espalhando esse corretivo aqui na minha pálpebra. Pronto, corretivo aplicado. E antes de começar a aplicar as sombras, eu vou explicar para vocês como que nós vamos fazer vamos construir um esfumado nos olhos. Precisaremos de 2 ou 3 pincéis, tá? Como vai ser uma técnica, né, de automaquiagem, vamos utilizar apenas 2 tons de sombra neste momento. Uma sombra mais clara, uma mais escura, mais para intermediária. A sombra mais clara, eu aplico ela por toda a minha pálpebra, com exceção desse cantinho interno. E a sombra intermediária, ela será aplicada até o meu côncavo, tá? Na minha pálpebra fixa, na minha pálpebra móvel. Aqui é a minha pálpebra fixa, essa aqui, quando eu movimento assim, ó, ela não mexe. E a minha pálpebra móvel, quando eu pisco, né, ela se move. Então, vamos iniciar a aplicação. Fazer um esfumado mais clássicozinho. Aplicar aquele mesmo contorno que a gente utilizou no nariz, vir com ele no meu rosto. Aí, antes disso, vamos pegar um pouco do pó solto, fazer uma caminha aqui, ó, tá? Que vai segurar caso caia algum excesso de sombra, brilho ou qualquer coisa do tipo. Então, pegamos essa sombra com esse pincel mais gordinho e vamos aplicá-la, mas antes de aplicar tem que ficar bastante atento para não ter marcação nos olhos, tá? Porque se tiver alguma marcação, algum acúmulo de corretivo ou de primer para olhos, isso vai prejudicar, vai fazer com que fique acumulado e a gente não consegue esfumar. Vai dar um trabalhinho aí. Então, pegue a sombra, sempre tira o excesso e vamos aplicar. Já construindo o nosso esfumado. Um esfumado diagonal aqui, saindo um pouco pela lateral. Alternando os meus movimentos de esfumar. Os movimentos são de vai e vem, ó, vai, vem, vai, vem. Ou se não, posso realizar movimentos circulares, tá? Já deu uma luz aí, um tchan, né? Aplico ela em toda a minha pálpebra fixa. Deixo só esse cantinho aqui interno da pálpebra móvel. E até um pouquinho mais da metade da minha pálpebra móvel. Como se eu aplicasse em 2/3 dessa região, tá? Divide ela em 3 aqui, ó. Esse pedacinho, a gente não aplica nela. A gente puxa essa primeira sombra aqui pelos lados, já dá uma alongada mais no olhar. Viu só? Já dá uma diferença, né? E vamos alternando os movimentos. Vou fazer do outro lado e já volto. Bom, primeira aplicação da sombra foi, né, construída já, foi realizada. Dei uma afastada um pouco na luz, estava estourando um pouco aqui. Acho que agora ficou melhor de visualizar, né? Então, utilizamos um pincel mais gordinho de esfumar, aplicamos por toda a minha pálpebra, tá? Alongando pelas extremidades aqui. Deixei só esse cantinho interno da minha pálpebra móvel sem aplicar. Agora,
com um pincel menorzinho, mais fininho, vou aplicar uma sombra, um tom um pouquinho mais escuro, tá? Sombra aqui, ó, já tá até acabando, só o restinho dela, da paleta da Morphe. Então, onde que eu vou aplicar essa sombra? Eu aplico ela pela minha pálpebra móvel, tá? Sempre inicio aplicando através aqui, ó, da raiz dos meus cílios e vou subindo com essa sombra. Esta sombra, eu já não levo ela muito para as extremidades, não, tá? Ela fica somente nessa região. E eu vou fazendo, construindo meu esfumado, ó, até o meu côncavo aqui, ó. Que é essa viradinha onde a gente tem esse ossinho. A gente aperta, ó, tiver um ossinho aqui, encaixa o pincelzinho ali e vai aplicando e esfumando. Movimentos de vai e vem, movimentos circulares, tá? Vamos alternando esses movimentos. Gosto muito de voltar sempre com o pincel anterior para a bordinha, né, da transição de uma cor e outra, esfumar ali, ó. Encaixo ele bem aqui no meu côncavo e vou fazendo um vai e vem, já esfuma. Pigmentar um pouquinho mais essa sombra. Sempre começando a aplicação pelo fim aqui, ó, dos meus cílios. Não trago para trás, tá? Eu mantenho o pincel aqui e puxo para dentro. E a partir daí eu esfumo. Vendo necessidade, né? Volta com o pincel anterior. Sem subir, tá, gente? Neste momento, a gente não sobe com a cor. Só volta com o pincel anterior para esfumar mesmo a região de transição entre um tom e outro. Para como dar uma aprofundada maior no meu olhar. Diferença de um para o outro. Vou reproduzir no outro e já volto. Agora, com o mesmo pincel, tá? Não há necessidade de ter um terceiro pincel na automaquiagem. Venho com um tom mais escurinho. Pego com a pontinha do meu pincel, tiro o excesso e aplico essa cor marrom mais escuro bem no canto aqui, ó. E nesse momento, quase não esfumo. Eu só aplico mesmo. Dá uma escurecida um pouquinho aqui nessa região. Dá uma dramatizada neste olhar. Só aplica. Bem rente a raiz dos cílios. Não precisa pegar muito pincel de uma vez, tá? Para evitar que borre. Então, vamos pegando bem aos pouquinhos essa cor. Só aplicando mesmo aqui, ó. Como se eu estivesse aplicando e puxando, aplicando e puxando, aplicando e puxando. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Pronto, meu esfumado está construído. Agora, nessa região que nós não aplicamos nenhuma sombra ainda, a gente pode vir, temos duas opções. Você pode vir com uma sombra mais cintilante, aplicando no cantinho, que já ilumina, né? E dá um efeito mais brilhoso, mais aconselhável utilizar, né, à noite. Ou se não, vir com uma sombra opaca para selar essa região, tá? Mas eu vou vir aqui, ó, um brilhinho
É de uma paletinha aqui de sombra também. Pego com o dedo mesmo, vou aplicar este tom no meu canto aqui, ó, canto interno dos olhos. Sem arrastar, tá? Depois a gente esfuma. Agora, com aquele meu primeiro pincel, vou só esfumar bordinha aqui, ó, dessa sombra. Pronto. Agora vamos dar fazer um acabamento, né? Na região abaixo dos olhos. Primeiramente, vamos varrer aquele pó que foi depositado. Tirar aquele excesso. E hoje eu vou aplicar um lápis na minha linha d'água nude. Vou aplicar o lápis aqui na linha d'água. E embaixo dos olhos, com um pincelzinho de precisão, tá? Esses menorzinhos assim. Eu vou voltar com aquela minha primeira sombra. Dá um acabamento aqui. Com este tom mais claro, eu aplico ele em 2/3 do meu rosto. Esse cantinho mais aqui, ó, a gente deixa certo, tá? Sobrar no pincel mesmo, só encosta para não ficar uma aplicação inacabada. Fazemos isso dos dois lados. E com a minha sombra intermediária, pego um pouquinho e aplico somente nesse canto externo aqui. Dá mais uma puxada aqui no meu olhar. Um dedinho só, mas no finalzinho dos cílios. Pronto? Agora, vamos iluminar esse ponto aqui abaixo da minha sobrancelha, que isso faz com que ajude a levantar, a abrir mais o meu olhar. Pode ser com iluminador, com algum pigmento, tá? Vou vir aqui com esse iluminador mesmo, que eu utilizei no rosto. Dá uma ajeitadinha. Depois eu varrer aí, limpar essa sobrancelha e corrigir as falhas. Ó, com o dedo mesmo aplica dos dois lados. Já dá uma levantada aí nos olhos. E eu volto com aquele meu primeiro pincel, só para tirar alguma marcação, tá? Pronto. Agora vamos vir fazendo um delineado. Fazendo um delineado puxadinho hoje. Primeiramente, eu vou fazer a base do meu delineado, tá? Vou aplicar esse delineado bem rente aos meus cílios aqui. Gosto de segurar, tá? Para ter mais firmeza mesmo. Feita a minha base. Peraí, tem um lugarzinho branco aqui.
Feita essa base, nós vamos puxar um traço, ó. Sentido ao final da sobrancelha, traço bem fininho. Tá vendo? De longe assim dá pra ver melhor, né? Então, ó, feito esse traço, eu vou pegar, não vou pegar no final dele não, tá? Um pouquinho antes dele acabar aqui, e vou emendar um traço no outro. E preencher este espaço aqui, ó. Pronto. Vou fazer no outro lado e já volto. Bom, voltando, aproveitei para aplicar os cílios no cantinho externo aqui do meu olho, tá? Apliquei apenas meio cílios, o outro já tá com a colinha secando. Já aplica a cola, tá? Pela essa partezinha mais pretinha aqui dos cílios, essa basezinha dela. E com um palitinho ou um pincel mais fininho, pegamos também um pouquinho da cola e aplicamos bem na raiz dos cílios aqui, onde nós vamos depositar estes cílios. Hoje eu vou utilizar a técnica que utiliza apenas meio cílios. Aproveitei para fazer a sobrancelha de um lado e agora vamos aplicar os cílios. Uma forma mais fácil de aplicar os cílios é utilizando uma pinça, tá? Vai dar mais segurança. O que a gente faz nesse momento? Vem com os cílios lá de cima, ó, e deposita ele aqui, ó. Coloca ele aqui. E depois a gente vem ajustando, viu? Depois da... Enquanto os cílios vai secando, vamos fazendo a sobrancelha. Com uma escovinha, nós vamos pentear essa sobrancelha, tirar o excesso, né, de base ou pó, que acaba caindo aqui em cima dela, né? E primeiramente, vamos contornar essa sobrancelha. Nós estamos numa época, né, que as tendências de maquiagem, assim, estão no auge, não tá tendo mais aquela sobrancelha marcadona. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui é, é uma linhazinha retinha aqui na base da minha sobrancelha e cobrir algumas falhinhas. Para isso, eu estou utilizando uma pastinha de sobrancelha, a Blonde, da Mari Maria. Com a mão bem levinha, sem pesar. Então, ó, é como se eu estivesse fazendo, simulando fios aqui, ó. Eu encosto e puxo, fazer essa base. Na parte de cima, eu começo dessa região, eu não pego desde o início, tá? E venho fazendo da mesma forma. Só dando uma contornadinha e cobrindo as falhinhas. Agora, nesse início aqui da sobrancelha, como o cabelo cresce para cima, a gente vai seguir o sentido, tá? Do crescimento do fio. Ó, encosta e puxa. Simulando fios mesmo, tá? Encostando e puxando. E é isso. Agora, volta com a escovinha para tirar o excesso. Pode realizar essa aplicação, tá? Da cobertura da sobrancelha com uma sombra marrom também. E utilizar aqui uma pastinha de sobrancelha, essa Soup Brown. Tá estourando aqui, né? Esse aqui é o Soup Brown. Para fixar os pelos
jogando ele sempre um pouquinho para cima, que ajuda a preencher, né? Aumentar um pouco aí a sobrancelha. E agora eu venho com o meu rímel para juntar os cílios, né? Unir os cílios postiços no cílios natural. Seguro a minha pálpebra e junto. E os meus cílios, né? Daqui da parte interna do meu olho, como eu não tô com cílios postiços, eu dou uma caprichada maior, né? Aplico uma quantidade maior de rímel nessa região. Faz o mesmo processo do outro lado. Primeiro junta e posteriormente aplica o rímel. E aí nós vamos construindo camadas. Começa lá da raiz. Pronto. Agora nos meus cílios inferiores, eu nem pego produto, não. A pontinha do meu aplicador, eu encosto neles, ó, para dar uma cobertura. Agora vamos fazer, né? Aplicar um batom na boca. Vou utilizar esse lápis labial Marsala da RK. Ele é um pouco mais rosadinho. E eu começo contornando pelo aqui meu arco do cupido, ó. Faço como se fosse um arquinho mesmo. Seguindo a definição natural da boca, tá? E aí vai de acordo com o gosto e estilo de cada pessoa. Quem quiser aumentar mais a boca neste momento, pode sair, né, com esse contorno um pouquinho para fora, sem exagero. Agora nos lábios inferiores. Uma dica é fazer um lado, o outro, um tracinho no centro. E agora a gente liga um traço ao outro. E vamos acertando aí. Com um cotonetezinho, eu vou esfumar essa parte interna aqui, ó. Esse traço que tá dentro da minha boca. Puxando sempre para dentro, tá? Essa técnica traz definição para a boca de uma forma mais natural. Para finalizar, aplicar um gloss.
uma borradinha, ó. Volta com cotonetes. Bom, está pronto. Podemos aqui agora, no final da maquiagem, reforçar um pouquinho mais o blush. Se tiver necessidade, reforçar o contorno também. O iluminador a gente aplica mais um pouquinho, tá? E aí é de acordo com o gosto de cada um. Se a maquiagem tiver, né, quando a gente aplica o pó, tirado um pouquinho, a gente volta. Meninas, por hoje é só. Muito obrigada pela aula de hoje, tá? Estou à disposição para o que precisarem e tenham um ótimo estudo dirigido.